A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, o Daniel ficou fidelíssimo. E sabe quanto tempo isso durou? 70 anos, irmãos. Às vezes uma família passa aperto, porque o chefe da família que diz que é de Jesus, não sai da sujeira. Não limpa a sua vida. Não limpa o coração, não limpa a cabeça, não limpa a linguagem, não limpa nas amizades. E aí, coisa séria, irmãos. Isso é coisa séria demais. Deus não quer filho sujo. O diabo é imundo. Jesus disse ele é imundo. Deus não quer filho sujo. Deus não quer filho sujo. E aí? Bom, aí o que aconteceu? O povo chorava, o povo clamava. 70 anos no exílio. 70 anos. Vai comigo no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Depois de Isaías, você tem Jeremias, capítulo 29. Quem lê comigo o versículo 10? Vamos juntos? Só um instante. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Vamos agora. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Eita! Precisaria? Não precisaria. Não precisaria. Mas eles não atendiam, irmãos, eles não ouviam, eles não obedeciam. Deus levantava um profeta para falar com eles, não atendiam. Deus levantava outro, não atendiam. Deus falava, não atendiam. E aí chegou uma hora que Deus disse: eu vou entregar para o rei da Babilônia, já que vocês gostam tanto da Babilônia. Vocês gostam tanto da Babilônia. A Babilônia é cheia de doenças. Babilônia é cheia de vícios. Babilônia é cheia de pecados. Babilônia é cheia de sujeira. Aí Deus falou com o povo de Israel, disse: bom, já que vocês gostam tanto da Babilônia, fiquem lá 70 anos. Meu irmão, a bênção do cristão não é para levar tempo nenhum. O que é isso? Porque Jesus já foi à cruz. Jesus já foi à cruz. Ele tem pressa. Ele já foi à cruz, já carregou as enfermidades. Ele já foi à cruz, já carregou as doenças. Ele já foi castigado pelos nossos pecados. Ninguém precisa ficar se sentindo culpado, condenado por pecados que cometeu antes de aceitar Jesus. E depois que se converteu, errou porque não sabia, porque não pediu perdão, acabou, pediu perdão e abandonou. Que isso? Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa em abençoar os seus filhos. Deus tem pressa em curar. Deus tem pressa em libertar. Deus tem pressa em dar o refrigério. Que isso? Já pensou num calor escaldante? Você está refrigerado embaixo de uma sombra frondosa de uma árvore maravilhosa, com uma aguinha gelada do seu lado. Refrigério é mais ou menos isso. Você, dormir um sono tranquilo, sem condenação. Ou seja, eu me converti. Você pensa, se converteu? Então vamos ouvir o que Deus fala. Se Ele mostra alguma coisa que era um erro que se cometia, joga aquele erro fora. Era um vício de linguagem? Lava a boca. Como disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí limpa tudo e começa a encher de quê? De fé. Coloca a palavra de Deus lá dentro, que ela fique trabalhando. Aí quando falar, vai falar de bênção, não vai falar de sofrimento, não vai falar de maldição, não vai falar de sujeira, só vai sair o que é bom, porque a casa sofreu faxina. Então Deus disse: olha, são 70 por pouco, olha o que eles passaram, irmãos. Olha o que eles passaram. Deus tem pressa. Deus não queria que eles ficassem na Babilônia, mas eles imitavam a Babilônia, eles gostavam da Babilônia. A pessoa tem que acordar, meu irmão. Ela tem que ver o que agrada a Deus, o que aborrece a Deus. Forma de tratamento. A pessoa
O casal tá lá, vive em choque, em contendas, e solta a língua, e volta e meia tem uma espetadinha, tem uma palavra torpe, tem uma ofensa, aí se converte. O que acontece? Vamos lá, vamos limpar. Bom, agora eu sou de Jesus, então eu tenho que ter meu coração limpo, minha mente limpinha. E a boca? Claro, quanto mais a boca fala que o coração está cheio. Então se vier uma tentação, se o diabo tentar para cair na cilada, para soltar a língua, segura, porque refreia a tua língua do mal, refreia a tua língua do mal, teus lábios não falem engano. Por isso que Deus manda meditar, irmãos. Aí aquele que é mais fraco, aquele que não leva Deus a sério, se suja, meu irmão, se suja. Tem gente se sujando de graça, gratuito, na presença de Deus. Para quê? Ah, mas é que eu vivo no mundão. Para, meu irmão. Da Babilônia Jesus já tirou, você está no meio do mundão. Tem árvore que cresce dentro do charco de lodo, e o fruto é puro, meu irmão. O fruto é puro. Vai ali no mangue, vai ali para o centro da cidade, passa ali do lado daquele mangue, vai lá, você passa, o cheiro está horrível. Olha que flores bonitas. Pega a flor, você vai sentir perfume. Olha uma árvore, vê se ela tem sujeira. Não tem, está limpinha. Sobe, meu irmão, faz a tua árvore chegar perto de Deus. Então é coisa séria. Então Deus disse: se vocês querem a Babilônia, então fiquem na Babilônia. Aí Deus estabeleceu para eles 70 anos, tá? E foi terrível, pessoal. Daniel não tinha culpa de nada, mas foi no arrastão, teve que ir. E aí? Mas ele fez um propósito: não me contaminarei com as iguarias do rei. É um empresário, vai fazer negócio com o setor público, com a estatal. O que vai fazer? Vai com o Estado? Melhor dizendo, vai fazer o que? Não, vou agir dentro da palavra. Ah, mas é que... Não, comigo não tem aqui, então não faço. E aí? Falso lucro, meu irmão. Falso lucro. Olha quantos estão atrás das grades do presídio por causa de um lucro falso. Não é honesto, não é honrado. Então Daniel disse: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, eu não quero nada do rei da Babilônia. Mas tem gente que tem prazer, meu irmão. A Bíblia diz que Moisés, esta semana estamos estudando sobre os grandes feitos do Senhor Deus, e que usou um ser humano como você, o Moisés. E Moisés, ele teve a oportunidade de escolher, tá? Assumir a família do faraó. Por quê? Ele foi criado pela filha do faraó. Pelo que a Bíblia apresenta, o faraó do Egito, o faraó era o rei que sentava naquela cadeira. Morria um faraó, vinha outro faraó, assumia. E o faraó do tempo, o faraó do tempo do povo de Israel, que estava prestes a sair de lá pela mão de Moisés, o faraó, ele não tinha filhos homens, ele não teve filhos homens, ele só tinha uma filha. Mas está bem de acordo, porque faraó representa o diabo, e o diabo tem uma filha, a mentira, ele é o pai da mentira. E a filha do faraó criou o Moisés. E quando Moisés tomou ciência, quando ele cresceu, que ele tomou conhecimento que ele era, tá, de genealogia hebreia, dos hebreus, ele disse: eu vou querer esse luxo, essa pompa, essas riquezas todas, sem Deus? Quero não. Quero sem Deus? Não quero. Não quero. Coisa séria, irmãos. E aí a Bíblia diz que Moisés fez uma escolha. Vai lá em Hebreus 11, vamos lá. Versículo 24. 24 e 25. Vamos logo no ponto bem firme e objetivo. Vamos lá. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Está vendo, irmãos? Está vendo? O que é a vida aqui na terra? Um pouco de tempo, esse pouco de tempo, porque Deus é eterno. Nós temos o Espírito eterno.
Mas fisicamente, não conheço ninguém que tenha 150 anos. Você conhece? Você conhece alguém que tenha 150 anos? Também não conheço. Então vamos à realidade. Vai partir para a eternidade. Vai dar de cara com quem? Com Jesus. Por que não servi-lo da melhor forma possível aqui na terra? Por que não assumir isso? E aí, mas a sociedade condena. Olha, pessoal, a sociedade não critica evangélicos negligentes. A sociedade não critica. Embora alguns apontem o dedo quando o pecado é aberrativo. Lá, é crente. É crente. Mas o diabo até dá uma camuflada. Moisés fez uma escolha. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu ser inimigo de Faraó e amigo do povo de Deus. Mas tem gente que é amiguinho, meu irmão. Amiguinho. Daquilo que Deus condena. Então, gente, limpeza é limpeza. Se saiu da Babilônia, saiu. Se saiu do pecado, saiu. Essa história de, não, isso é só uma besteirinha. É um pecadinho. Pecadinho aqui, pecadinho ali. Vai somando pecadinho com pecadinho. Daqui a pouco, meu irmão, a sacola está cheia. Então, Moisés escolheu ser maltratado. Ele escolheu. Gente, a glória que ele teria, pois é, por um pouco de tempo. Ele preferiu fazer parte do povo de Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Diga, Deus tem pressa. Repete, Deus tem pressa. Então olha para o teu irmão e diga, em te abençoar. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em te abençoar. Tem cristão que é muito engraçado. Eu não vejo pecado. Eu não tenho pecado. Eu nunca peco. Eu nunca erro. Eu não peco. Eu não erro. Não, tem gente, eu não sei o que está fazendo aqui na terra. Eu não sei o que está fazendo aqui na terra. É tão puro, tão puro, tão puro que eu não sei o que está fazendo aqui na terra. Parece que tem asa de anjo, sabe? Tem auréola lá. Para, meu irmão, para. Vamos parar com isso. Não é para viver com sentimento de culpa. Não é para viver carregando pecados de passado. Nada disso. Mas se as bênçãos estão demorando, meu irmão, tem que ter alguma coisa errada. Alguma coisa está fora do prumo. Alguma coisa não está de acordo com Deus. Alguma coisa. Tem que orar a Deus. Eu conto dessa família que veio a mim, porque era uma coisa, para quem tem Jesus, a palavra de Deus, sabe que a boca, né? Como você leu lá em Êxodo 23:13, né? Deus não quer encontrar esses nomes naquela boca. Se converteu, então agora é o nome de Jesus. Se converteu, é o nome de Jesus. Então Deus não quer aquele nome na boca, aqueles nomes. Mas se a pessoa não sabe, e tem gente que é tão inocente, irmãos, que vai de lugar em lugar, vou dar meu testemunho. Não, que eu fui do Espírito tal, do Espírito tal, do Espírito tal, do Espírito... E vai falando aquele monte de mentirada. Pastor, é verdade, mentira. Verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que está na Bíblia. A verdade é o que está escrito. E aí? O apóstolo Pedro, irmãos, agora a gente vamos a um ponto bem objetivo, tá? Quando uma pessoa se converte a Cristo, quando a ficha cai, quando ela entende, ela se arrepende muito da vida, do tempo sem Jesus. Aí vem o arrependimento dos erros, dos pecados que cometeu, da sujeira. Só que isso não pode durar toda a vida. Se a pessoa fica se autocondenando, claro que o diabo também vai aproveitar isso e vai manter a pessoa numa prisão. Se ele puder, ele pega um evangélico e joga na depressão. A pessoa tem que se libertar. Mas quando ela descobre pela palavra que ainda tem algum pecado, algum erro que ela tem de corrigir, ela não pode demorar. É aí que entra, eu não demoro a me corrigir, Deus não demora a me abençoar. Que isso, pastora? Vou mostrar para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Vamos juntos? Quem vai comigo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está vendo, irmãos? Isso foi a pregação de Pedro. Arrependei-vos, a primeira palavra. Então isso deve acontecer quando a pessoa se converte, quando ela, é claro, é ensinada e diz assim: olha, mas por que eu tenho que me arrepender? Para mostrar a Deus que você é sincero e que se você o conhecesse antes, você não teria feito o que fez. Pronto, só isso. E aí? Aí vai ao batismo, sepulta aquele velho pecador e levanta para andar com Jesus, que é para andar em novidade de vida, como diz a palavra. É claro que ainda tem muitos erros que vão ser corrigidos ao longo do tempo. Isso é claro, irmãos. Por exemplo, eu tive uma pessoa que, quando me ouviu falar de Êxodo 23:13, arregalou os olhos, no final pediu para falar comigo e disse: pastora, por onde eu passava, eu falava que eu tinha pertencido, eu dava meu testemunho falando os nomes dos espíritos o tempo todo. Falou, por isso que às vezes eu custava dormir, tinha dor de cabeça, ficava até tonto, tinha problemas de enfermidade, pressão. Falou, meu Deus, o que é isso? Acabou. Pois é, irmãos. A pessoa erra até aprender. Ela aprende com quem? Com Jesus. Por isso que Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só o medo de sentir, uma pessoa sentir medo de doença, ela já está errando o alvo. Já é um pecado, porque pecado é errar o alvo, irmãos. Errar o alvo. Aí a pessoa não sabe por que a bênção não chega. Por que não é curada. Aí Jesus disse: se arrepende disso. Eu vou me arrepender de ter sentido medo? Claro, o medo é falta de confiança em Deus. Senhor, o Senhor me perdoa. Eu sentia medo, eu não tinha juízo, porque se eu entendesse a tua palavra, eu teria me enchido de fé. O que é fé? Certeza. A fé é o contrário do medo. Fé é o contrário do medo. Fé é oposta ao medo. A pessoa tem medo da enfermidade, ela tem a porta aberta. A pessoa ainda é amiguinha do mundo, ela tem porteira aberta. Então o apóstolo Pedro, na pregação dele, a pregação de Pedro foi objetiva, irmãos. Foi taxativa. Arrependei-vos, pois, aí ele diz aqui, e convertei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Muito bem. Para concluir, eu disse desde o início hoje, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Podemos dizer? Deus tem pressa em abençoar. Em abençoar. Em abençoar. Irmãos, Deus tinha planos maravilhosos para o povo de Israel. Desde que levantou Moisés para tirá-los do Egito e levá-los a Canaã. Isso significa sair do mundão e viver a vida aqui na terra, com Jesus a caminho do céu. Então a gente vai aprendendo com Jesus, sai do Egito, sai da Babilônia e vamos em direção ao céu. E aí vai aprendendo a palavra e vai brilhando, vai melhorando, vai sendo mais abençoado, vai ficando cada vez melhor. Por isso que Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí o que aconteceu? Deus, o Senhor Deus, desde o início tinha planos maravilhosos para o povo de Israel, planos maravilhosos. Sabe aquele pai, aquela mãe, que a mamãe fica gestante, o primeiro filho, e o papai, aquele filho que sabe, aquela gravidez que demorou a acontecer, e aí o casal que se ama, e aí vem a notícia, e aí vem a gestação. Poxa, quantos sonhos, quantos planos. Aí já imagina aquela criança crescendo, e como é que vai ser, e vai preparar o melhor colégio, e como é que vai ensinar, e os lugares onde vai levar aquela criança. Pais zelosos fazem isso, começam a planejar a vida do seu bebê. Enquanto estiver debaixo dos seus cuidados, enquanto for bebê, está 100% debaixo da sua autoridade, do seu zelo, do seu carinho, do seu cuidado, né? E como é que vamos ensinar, como vamos educar? Aí vem aquele planejamento todo. Assim é Deus. Deus, ele tem planos para os seus filhos. Ele tem planos para o seu povo. Mas às vezes o cristão impede esses planos de se cumprir. Ele até atrapalha o plano de Deus.
Porque ele toma a frente de Deus, ele não abandona erros, enfim. Desde o início, Deus tinha planos e continuou com os pensamentos bons e os planos bons para eles. Mas a eles, Deus deu aquela correção. O nosso caso é diferente. O que aconteceu? Jesus tomou o nosso lugar para ser castigado em nosso lugar. A gente não precisa ser castigado. Mas se a pessoa disser, então também não preciso me purificar tanto. Aí ela bebeu o juízo, meu irmão. Ela bebeu o juízo. Porque Deus diz através de Pedro, sede santos porque eu sou santo. Jesus falou para os discípulos, vocês já estão limpos, ou seja, não se sujem de novo. Então é diferente, meu irmão. Filho de Deus é filho de Deus. A pessoa tem palavras torpes na boca. Uma coisa que mais acontece, irmãos. Desde uma simples dúvida, Deus não se agrada. A dúvida é falta de confiança. Dúvida é falta de fé. Deus não se agrada. Agora, quanto mais a pessoa ter porcaria dentro de si, aí a coisa é séria. Mas os planos de Deus não mudaram, mesmo com tudo aquilo. Aí Deus chamou Jeremias e falou, Jeremias, quando passar os 70 anos, aí a gente vai voltar lá para terminar. Vamos lá? Jeremias 29, mais uma vez. É muito lindo isso aqui, gente. Jeremias 29, versículo 11. Quem lê comigo? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Lindo demais, não? Sim ou não, gente? Deus está dizendo, olha, eu sei muito bem o que eu penso a teu respeito. Meus pensamentos são todos de bem, ou seja, eu não tenho nenhum mal para você. Não quero nenhum mal para a tua vida. Eu bem sei os pensamentos. Vamos ler de novo, gente. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga glória a Deus. Então a tua bênção vai chegar. Vamos aplaudir a Jesus? Valeu, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.